Oi. Deu certo? Certo. Beleza. Primeiro eu queria agradecer pelo momento aqui, né? Pelo convite. Eu fui estudante de Ouro Preto, então é um prazer muito grande estar falando um pouquinho para vocês aqui sobre esse tema. Da mesma forma que eu tive, né, do lado aí de vocês como estudante, com algumas dúvidas ali no momento da formatura. Eu estou agora na área da geotecnia, no mercado de trabalho, e a ideia é eu tentar passar para vocês um pouco, né, da experiência que a gente vem tendo recentemente com a engenharia de registro, que é um tema que tem se tornado cada vez mais intenso no mercado da mineração. Então, só para a gente dar um contexto inicial aqui sobre a minha experiência, eu formei em engenharia civil pelo FOP, terminei o mestrado, né, em engenharia geotécnica pelo NUGEL, né, que é o núcleo de geotecnia. E, em termos de experiência na área, a gente pode escrever aqui em duas grandes linhas. A primeira foi a experiência com pilhas, foi mais pontual, ali com um projeto básico, estudos, né, pontuais associados ao conceito de pilha e inspeções trimestrais. E a grande parte do meu período de experiência está associado com barragem de rejeito. Então, tentei elencar aqui alguns dos principais temas, né, não daria para elencar tudo aqui por uma questão de restrição de espaço, mas dentre eles, né, análise de risco, interpretação de ensaios de campo laboratório, projeto de reforço e de fechamento, alguns estudos de tensão de deformação, avaliação de potencial de liquefação de alguns materiais, né, e o acompanhamento técnico de obra, que foi uma atividade de campo que eu acho que me agregou demais, porque ela permitiu enxergar a realidade do campo e entender melhor a vida do empreendedor para vir para o escritório e conseguir aplicar nos projetos tudo aquilo que eu aprendi no campo. Então, em linhas gerais, essa foi a maior experiência e, por fim, aqui, mais recentemente, atividades, né, de engenharia de registro, que é um contexto um pouquinho diferente de atividades associadas ao projeto, dado que dentro da engenharia de registro a gente tem a oportunidade de, além, né, de dividir a responsabilidade e de aplicar a técnica, de entender um pouquinho melhor a realidade do empreendedor, dado que dentro dessa experiência a gente acaba estando mais em campo e discutindo melhor sobre as soluções, não só dentro do escritório, mas também no campo. E, por fim, né, um ponto que eu acho muito relevante é a publicação de artigos em congressos e revistas, porque eu sou uma das pessoas que acredito demais no potencial da educação, enquanto que ela consegue transformar, né, o indivíduo, eu sou a prova disso. Então, a gente sempre tenta manter a rotina de trabalho, né, tanto no escritório quanto no campo, com a publicação de artigos, que é uma forma que a gente tem de, além de aprender mais, conseguir auxiliar as pessoas que estão junto com a gente ou que estão vindo para poder entender um pouquinho melhor sobre o que a gente tem feito dentro do escritório ou no campo, através dos congressos e de publicações em revistas. Então, dada essa apresentação inicial, eu dividi a apresentação em 5 grandes tópicos. O primeiro, que é partir mais de uma visão global, para a gente entender um pouquinho, né, dos desafios da geotecnia e como que a Pimenta de Água, que é uma empresa de consultoria que atua na área de projetos, está associado com esses desafios da geotecnia. Começar a falar um pouco sobre os desafios da engenharia de registro, aí entrando mais, né, um pouco na parte técnica, e quais são as perspectivas. E, por fim, apresentar o programa de estágios, né, que são os jovens talentos da Pimenta, que está em aberto para vocês, que é uma oportunidade de diminuir um pouco essa distância do mercado e da academia, e, por fim, a gente deixar alguns minutinhos aqui para dúvidas e discussões. Então, iniciando, para a gente entender de uma forma mais macro, quando a gente pensa em desafios da atuação, né, na geotecnia como um todo, o primeiro ponto que me vem em mente é de desenvolver serviços de excelência, né, sempre atuando de forma participativa e compartilhada com o empreendedor. Porque de nada adianta, né, a gente pensar em ótimas soluções dentro do escritório se isso não estiver aliado com a realidade de campo, né, e viabilizado ali com os desafios que o empreendedor tem lá na realidade operacional. Então, é sempre importante, né, a gente ter a excelência nas soluções, mas garantir que essas soluções sejam, né, aplicáveis. O segundo ponto que me vem em mente é sempre engenhar soluções para o desenvolvimento sustentável. Então, hoje, né, com o advento aí do ESG, das necessidades de redução de carbono, de maior aplicação, né, de sustentabilidade na nossa rotina, não só dentro da geotecnia, isso acaba intensificando ainda mais a forma como a gente dá soluções
para tentar preservar o meio ambiente. Além disso, né, fazer o que é certo, fazer bem feito e cada vez melhor, e desenvolver o conhecimento técnico e valorizar pessoas. Né? Particularmente, esses 4 itens são pilares bem fortes aqui dentro da Pimenta de Ávila. A gente tenta sempre aplicar esses 4, né, com maior intensidade, porque isso acaba agregando bastante nas soluções que a gente está no dia a dia dos projetos. E, por fim, aplicar a tecnologia em benefício da qualidade, né, e da produtividade dos trabalhos. De nada adianta a gente ter boas soluções, ser assertivo na resolução do problema, se a gente não conseguir, né, sempre andar junto com a tecnologia e se atualizando cada vez mais. Então, olhando para todos esses pontos, eles coincidem com a visão, proposta e os valores, né, da Pimenta. E, por fim, esse ponto da tecnologia se associa com o CISDAN, que é um programa que a gente tem para poder fazer toda a gestão de segurança de barragem, monitoramento, inspeção, módulo de análise de estabilidade. Então, quando eu pensei nesses pontos gerais aqui, a conclusão que eu cheguei é que, né, a minha visão, o meu propósito profissional e os meus valores, eles coincidem, né, com a Pimenta, e é por isso que eu atuo nela já há algum tempo. Então, mais para poder apresentar um pouco sobre a empresa, trouxe aqui um videozinho, né, para as pessoas que não têm tanto conhecimento assim, para todo mundo ficar nivelado. Então, dado esse contexto inicial de quem que é o André e de quem que é a Pimenta de Ávila, a gente pode passar para a discussão um pouco mais técnica da engenharia de registro. Então, acho que antes de iniciar aqui pelos desafios, a gente vai ver o conceito de forma mais detalhada, mas para todo mundo, né, entender a engenharia de registro nada mais é do que uma aplicação da engenharia, tanto dentro da mineração, quanto dentro da construção civil, estrutura metálica em geral, muito comum nos Estados Unidos, que o profissional ele acaba sendo, né, um dos responsáveis técnicos, e assim como o nome diz, ele tem a atribuição, né, de registrar e sempre garantir a segurança da estrutura que ele está associado ou daquela obra relacionada ao longo do seu ciclo de vida. Então, esse é um conceito que ele vem desde aqui da década de 70, esse é um artigozinho que foi publicado no Thales Manuation, um congresso ano passado, e aí deixa claro aqui que na década de 70, o Instituto aqui de Construção e Estrutura Metálica norte-americano, ele já define práticas, padrões para
para discutir sobre a atuação, né, do engenheiro de registro. E aí, quando vem a década de 80, acontece um acidente no Hotel Regente, na qual uma passarela ela acaba falhando durante um concurso de dança, e aí isso acaba, né, matando 141 pessoas. Foi um acidente muito grave nos Estados Unidos. Isso marcou, né, na época, as diretrizes que os norte-americanos utilizavam para o conceito de engenheiro de registro. E a causa, uma das possíveis causas desse acidente, foi a alteração de projeto durante a construção. E eles verificaram, né, a ausência da inspeção full-time pelo EOR. Então, num contexto, né, de que você tem um projeto, que esse projeto vai sair do papel para ir para campo, quando ocorre a alteração desse projeto, é importante que as partes envolvidas, aí, principalmente o engenheiro de registro, ele seja informado para ver se ele está de acordo ou não, tentar garantir a segurança daquele projeto e seguir em frente. Então, parece que não foi o que aconteceu aqui, consequentemente, né, teve-se um grande número aqui de fatalidades. Então, quando em 1985, a Sociedade Norte-Americana de Engenharia Civil, ela define, né, algumas responsabilidades para o EOR dentro desse contexto, né, da área mais estrutural. E aí, quando em 88, acontece um outro colapso, né, um outro evento associado nos Estados Unidos, em que duas empresas elas são consideradas, né, culpadas associadas a isso. E aí, em 93, essa entidade DBA, que é o Geoprofessional Business Association, nada mais é que uma associação de empresas, de empresários na área de geotecnia e serviços em geral, né, de geotecnia. Ela define algumas práticas de EOR já dentro do conceito de engenharia na geotecnia. E aí, quando em 2000, nos anos 2000, né, a mesma sociedade que no início de 76, ela define alguns termos para o engenheiro de registro na área estrutural. E aí, quando em 2014, tem um acidente de Monte Pole, que foi a falha, né, de uma barragem, e aí a sociedade norte-americana, a Associação de Barragens Canadense, ela define um boletim na qual ela discute sobre as atribuições, né, do engenheiro de registro. Então, essa falha de Monte Pole, esse desastre, ele teve associado ao evento dele a indicação de 5 nomes de EOR durante os 4 anos anteriores à falha. Isso aqui já é um ponto, né, de preocupação, porque se a ideia do engenheiro de registro é de registrar todo o contexto ali de segurança, de desafios da estrutura, quando você tem uma alteração tão frequente assim num curto espaço de tempo, você acaba não conseguindo aplicar na essência o conceito, né, de engenharia de registro. Então, o CDA cria um grupo de estudos, que eles chamaram de Multi-Pole Task Group, nada mais é que um grupo de profissionais especializados com tarefas de tentar definir padrões para evitar, né, rompimentos dessa natureza, e aí eles criam esse guideline, dentro deles eles definem o EOR como uma parte integral pertencente à gestão de risco de estruturas de barragens de mineração. Então, aqui a gente já começa a ver uma intensidade maior do conceito, né, de EOR aplicado à indústria da mineração, e eles deixam bem claro que o EOR tem que ser suportado por uma empresa, né? Ele não pode ser um indivíduo que atua sozinho, até porque ele não conseguiria, dada a quantidade de informações e desafios, mas que ele tem que ser parte integrante, né, da gestão de risco da estrutura. Então, quando em 2015 vem aqui a ruptura da SAMAC, e aí o MAC, que é o Mining Association of Canada, que também é uma outra entidade do Canadá, ela define aqui alguns conceitos, né, de EOR dentro de um dos padrões que ela criou para tentar intensificar ainda mais o entendimento da aplicação do EOR dentro da indústria da mineração. E aí, em 2018, esse DBA, ele propõe boas práticas, né, para o EOR dentro das barragens de registro. Então, eles fazem isso através de um workshop realizado em 2017, na qual eles discutem sobre EOR para diferentes estruturas. Então, eles consideram, né, a participação de 50 profissionais dos Estados Unidos, Canadá e Chile, e aí, a partir dessas discussões, eles chegam a algumas conclusões e criam, né, esse documento de boas práticas para EOR no contexto de barragem de registro. Então, dá para ver aqui que esse conceito já é antigo, ele parte aqui da área de construção civil, mais especificamente na área de estrutura metálica,
e aí com alguns acidentes, né, e fatalidades, ele vem se desenvolvendo, sendo muito mais refinado e aplicado dentro do contexto norte-americano, e após um certo tempo, né, ele passa a ser aplicado também na indústria da mineração, e aí sempre de forma mais intensa nessas duas localidades, nos Estados Unidos e o Canadá. E aí, após esse marco aqui de 2018, vem a ruptura de Brumadinho, e aí com a ruptura de Brumadinho, a gente tem dois grandes marcos, que eu acho que são os marcos que influenciaram a obrigatoriedade da aplicação do engenheiro de registro aqui no contexto de barragens brasileiras. Né, o primeiro é esse padrão global da indústria de rejeitos, que é o GISTM, e na sequência, né, a resolução 95, que foi uma resolução da ANM, que surgiu em 2022, na qual ela obriga que barragens com DPA alto, elas têm que ter a nomeação de um engenheiro de registro associado. Então, enxergando esse slide, dá para a gente entender, né, de forma global, como que surgiu o conceito lá atrás, né, e por que ele foi aplicado aqui dentro da nossa realidade. Então, acho que para entender esse porquê, é importante a gente entender o que é o GISTM e o que é a Resolução 95. Né, o GISTM, ele nada mais é que o padrão global, né, da indústria de rejeitos. Ele teve como motivação principal, né, a ruptura de Brumadinho em janeiro de 2019, e o objetivo dele foi aprender as lições de rupturas do passado e evitar a ocorrência de novos desastres de mineração, como o Brumadinho. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver alguns profissionais associarem ao GISTM como a boa prática em termos de estado da arte da gestão de rejeitos, mas quando a gente olha a definição do padrão, ele, na verdade, ele tem como objetivo evitar novas rupturas, né, de Brumadinho. Então, ele dá ali várias diretrizes que devem ser seguidas, né, em linhas gerais, e aí cabe ao profissional entender essas diretrizes e buscar em diretrizes, quer sejam nacionais ou internacionais, formas de viabilizar essas necessidades. Então, ele foi feito a partir de uma parceria do ICMM, né, de um grupo de investidores e do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Né, logo na sequência do rompimento de Brumadinho, o ICMM ele teve essa ideia, e aí ele convidou essas duas entidades para poder formar o padrão, que era uma forma de ter diferentes entidades para poder definir um padrão de forma independente, porque se o ICMM, que é o Conselho Internacional de Mineração e Metal, ele tem debaixo dele boa parte dos empreendedores da mineração, seria um pouco estranho ele, que é a parte mais interessada, definir o seu próprio padrão. É por isso que ele convida, né, essas duas entidades para tentar dar um olhar um pouco mais diferente antes de criar esse padrão, que foi um padrão global para a indústria da mineração de rejeito. E aí, por fim, eles viabilizam, né, a produção do GISTM a partir da criação do Global Tailings Review, que nada mais foi que uma entidade formada por um grupo de especialistas responsáveis por elaboração do documento. Então, o que eles fizeram foi selecionar diferentes especialistas ali mundialmente para participar das discussões e formação desse padrão global. E aí, mais recentemente, foi feita a criação desse Global Tailings Management Institute, que nada mais é do que uma entidade responsável por avaliar se o empreendedor ele está atendendo ou não aos padrões, aos requisitos do GISTM, para poder dar o de acordo ou não se aquele empreendedor está conforme ou não ao GISTM. Por que foi feito isso? Porque quando foi feito o lançamento pelo ICMM, o ICMM deixou claro que os empreendedores vinculados a ele, eles tinham que atender na sua plenitude ao GISTM, a depender da classificação de consequência das estruturas. Então, se a barragem tinha uma classificação de consequências alta, ela tinha que atender com um dado prazo, se era médio, se era baixo, com prazos diferentes, mas o fato é que todos tinham que atender, e aí essa última entidade ela fica como uma das responsáveis por avaliar esse atendimento ou não. Então, esse padrão global, ele é formado por 6 grandes temas, né? Então, dentro de cada tema tem um conjunto de princípios, e dentro de cada princípio a gente tem um conjunto de requisitos. Então, ele é bem completo, ele começa aqui desde comunidades afetadas, de modo a colocar discussões sobre respeito a direitos humanos das pessoas afetadas em possível rompimento. O tópico 2, ele discute sobre uma base integrada de conhecimentos, que é uma forma de tentar desenvolver um arcabouço geral para garantir que o conhecimento daquela estrutura, dos projetos associados, ele esteja resguardado. O tópico 3 já fala de projeto, construção, operação e monitoramento. O 4 vem para falar de gestão e governança. O 5 é associado a respostas
emergências, recuperação de longo prazo, e o 6, divulgação pública e acesso à informação. Então, dá para ver aqui que ele tem muitas frentes, e por isso que ele é tão completo, desde comunidades afetadas, a parte mais técnica, de gestão, emergências e divulgação. E aí o nosso tema, ele está aqui no princípio 9, dentro do tópico 4, que é nomear e capacitar o engenheiro de registro. Dentro desse princípio, a gente tem 5 requisitos, e aí a partir desse momento, em 2020, que esse conceito de engenheiro de registro, ele passa a ser muito mais aplicado dentro da indústria da mineração, porque o padrão global deixa essa obrigatoriedade, né? Se as mineradoras têm que atender o padrão global, consequentemente tem que ser nomeado engenheiro de registro, e aí que esse termo passa a ser cada vez mais utilizado na nossa realidade. E aí dentro do tópico 4, que é a gestão e governança, a gente enxerga basicamente 4 grandes players que atuam na realidade ali de uma barragem de registros. Né, o executivo responsável, assim como o nome já diz, é um executivo ali do empreendedor da mineração, que ele vai ser responsável em algum evento extremo. Junto com ele está o engenheiro de registro, que é o foco aqui da nossa discussão. Além desses dois, né, tem o engenheiro responsável pelas estruturas, que a gente chama de RTFE, que nada mais é que o Responsible Tailings Facility Engineer. Em linhas gerais, ele nada mais é do que o engenheiro da mineração. Ele é o responsável técnico, né, do lado da mineração. Então, enquanto você tem o responsável técnico dentro da consultoria para aquela barragem, o EOR, da parte da mineração você tem o RTFE, e aí esses dois, eles acabam tendo muito contato no dia a dia, porque eles têm que trabalhar em conjunto para garantir a segurança da estrutura. E aqui centralizado, a gente tem o ITRB, que nada mais é que um conselho independente de revisão de rejeitos, formados por um board de especialistas. Então, é muito comum acontecerem encontros semestrais ou anuais, aí vai depender da demanda da estrutura, com esse conselho, com esse board de especialistas, para poder discutir questões técnicas um pouco mais complexas, associadas ali à realidade da barragem. E aqui, vinculado ao executivo responsável, está o conselho de administração, que aí é a alta hierarquia, né, do empreendedor. Então, em linhas gerais, o que dá para ver é que esses 4 grandes players, né, todos aqui estão interconectados, eles atuam no dia a dia ali da estrutura para garantir a sua segurança. E aí, um outro conceito que eu acho muito interessante, que o DBA traz, além desses 4 grandes players, né, as agências reguladoras, que aí no nosso caso, né, vai ser a ANM, o AFEAM, e os revisores de terceira parte. Aqui ele até coloca, né, ou Independent Review Board, que seria o mesmo do ITRB, mas o fato é que existem também empresas que atuam dentro desse conjunto de stakeholders como revisoras de terceira parte. Então, eu acho que esse conceito é até um pouco mais completo, porque ele traz aqui quem falta, né, nesses 4 aqui que o Sistema propõe, que é a agência e as empresas de revisão de terceira parte. E aí todos esses associados aqui às responsabilidades de uma estrutura de registro. E aí, entendido, né, esse cenário do GSTM, que foi, né, uma avaliação, uma obrigatoriedade mais global de utilização do conceito de AOR, a gente veio para a avaliação agora um pouco mais local, que é a resolução 95 da ANM. A ANM é a Agência Nacional da Mineração, e aí ela lança em 2022 essa resolução, e aí o artigo 65 dessa resolução, ela indica a necessidade de ter um EOR para barragens que possuírem DPA alto. Então, o que é o DPA? DPA é o dano potencial associado, e aí você consegue definir ele a partir de algumas características da barragem, o volume total do reservatório, a existência de população ou não jusante, o impacto ambiental em algum evento extremo dessa estrutura e os impactos socioeconômicos. Então, é bem simples a definição desse conceito. Você pega as características da barragem, entra na tabelinha que tem nessa resolução, no anexo dela, e encontra se o DPA é baixo, médio ou alto. Então, se for alto, tem-se a obrigatoriedade de designar um engenheiro de registro, e aí a resolução ela dá uma margem aqui adicional para quando ocorrer a reclassificação da barragem para DPA alto, isso pode acontecer, né, uma barragem ter um DPA médio e uma história ela ser reclassificada para alto, a agência ela dá aí 6 meses para o empreendedor poder cadastrar um EOR no SIGBM, que é o tempo aí para poder contratar um profissional, dado que é um profissional-chave ali na discussão de segurança das barragens. Então, entendido, né, como que veio essa obrigatoriedade via GSTM e resolução,
ambas as entidades, elas definem um conceito para engenharia de registro. O GISTM, ele fala de uma empresa de engenharia que tem que ser qualificada, responsável por confirmar que a estrutura de disposição de rejeito foi projetada, construída, e está em conformidade com a legislação. Então, aqui a gente já vê uma ligação, né, do padrão global ali com a resolução 95, e fala que o engenheiro de registro ele pode delegar responsabilidades, mas não pode prestar conta e ser responsável pela sua função. Né? O que é isso? Ele vai ter ali uma equipe de profissionais que atuam junto com ele, e aí ele pode delegar algumas responsabilidades no dia a dia pontual, mas no caso de um evento extremo, ele tem que ser o responsável por prestar conta e ser aquela pessoa que vai estar lá no dia, né, do evento extremo para poder explicar o que aconteceu. E aí, além disso, a resolução da ANM, ela traz o conceito de forma muito parecida, mas com algumas particularidades diferentes. Ela fala que tem que ser um profissional, enquanto aqui o GISTM fala empresa, a agência já fala no profissional e deixa claro que tem que ser externo ao empreendedor. Então, por isso que é muito comum da gente ver o engenheiro de registro associado à área da consultoria, né, as empresas de consultoria, porque a resolução pede que seja externo à empresa. Com registro no CREA, e aí tem a função de apoiar a aplicação dos procedimentos recomendados às boas práticas de segurança. Então, esse ponto aqui ele fica em aberto, e aí dá-se a entender que tanto práticas nacionais quanto práticas internacionais de segurança, se garantir ali a boa prática e a segurança da barragem como um todo. Então, com respeito a atribuições, né, o que o GISTM pede? Ele fala que o EOR tem que ser responsável pelo relatório de base de projeto, está no requisito 4.8. Esse relatório nada mais é do que um documento muito específico que vai discutir quais são as condições de contorno, os critérios, as premissas que uma empresa que está chegando ali na barragem, ela tem que adotar durante a elaboração do projeto. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver associado ali a uma barragem diferentes empresas, 4, 5 empresas atuando. Então, é importante que todas tenham uma visão igualitária em termos de princípios, de valores, de parâmetros, de condição de contorno das análises de estabilidade. Isso tudo fica aqui dentro do relatório de base de projeto, que é de obrigatoriedade do engenheiro de registro. Então, ele tem que ser responsável pelo projeto, ele vai ser responsável por discutir ali, avaliar se o projeto está ok, se esse projeto não for dele, revisão de construção e desempenho, que é a rotina dele, avaliar o desempenho, a performance da estrutura, responsável pelo relatório de evaluação de alteração, que nada mais é que um documento que a gente descreve as principais alterações que aconteceram ao longo do ciclo de vida da estrutura, responsável junto com o RTFE pelo SBILT, e, por fim, também junto com o RTFE na elaboração do manual de operação. E aí, a ANM já traz, né, uma avaliação mais global, não tão específica quanto o GISTM, mas em linhas gerais o que ela fala é avaliar a estrutura continuamente, né, os relatórios mensais ali de performance, ser externa à empresa, compor equipe multidisciplinar do processo de gestão de risco. Esse ponto é interessante, né, lá no primeiro slide a gente viu que aquela entidade norte-americana já deixava muito claro isso aqui lá na década de 70, 80. Ele pode ser emissor da auditoria, que é o que a gente chama de RIS, Relatório de Inspeção de Segurança Regular, ele acontece a cada 6 meses, e é aqui que a gente dá ou não a DCE para a estrutura, que é a Declaração da Condição de Estabilidade. E a resolução deixa claro os aspectos de habilidades e de formação profissional desse EOR no artigo 60. Então, o que ela fala no artigo 60 é que ele tem que ter especialização, mestrado ou doutorado, tem que ser membro, né, do CREA, tem que ter experiência e conhecimento sobre as normas utilizadas no Brasil e em outros países. Então, em linhas gerais, né, essas são as atribuições, tanto do GISTM quanto da ANM. E aí, quando a gente pensa em desafios, e agora, né, de forma mais direta sobre o tema, eu tentei dividir aqui em grandes grupos. Então, da parte técnica, o profissional ele tem que ter o conhecimento multidisciplinar, ele tem que estar sempre atualizado quanto aos temas técnicos de maior discussão, avaliar as mudanças na legislação, ser criativo e objetivo no desenvolvimento das atividades de rotina. Ele tem que ter uma rotina muito constante de estudos, para ser capaz, né, de resolver os problemas junto com a equipe. E aí um ponto que eu coloquei aqui mais particular é tentar manter a rotina de publicação de artigos, que ajuda bem a fixar essa rotina de estudos. Outro ponto muito importante, que é o operacional, estar próximo da rotina operacional, entender os desafios de campo, onde nada adianta ele ter o conhecimento técnico, mas ele não entender o que acontece lá no campo.
a parte de liderança, né, estimular sempre o trabalho em equipe, orientar sobre o desenvolvimento dos trabalhos, motivar quanto à importância do conhecimento técnico e, né, mais importante que isso tudo, é valorizar as pessoas e cuidar muito bem delas. A parte de relacionamento, é espírito de boa vontade, respeito mútuo, saber ouvir as diferentes partes interessadas e praticar sempre inteligência emocional, como ele está sempre ali na ponta, na tomada de decisão. Esse é um ponto extremamente importante, né? Se ele não tem inteligência emocional, ele não é capaz de tomar as corretas decisões. A parte de cooperação, né? O que é certo é mais importante do que quem está certo. E aí, a priorização, né? Sempre avaliar o risco associado versus a disponibilidade de recursos. Então, é muito comum, às vezes, a gente querer fazer tudo, né, ao mesmo tempo, mas o recurso ele é sempre finito. Então, é importante com que tudo aquilo que você planeja que tem que ser feito seja priorizado através ali de uma avaliação de risco e, associado a isso tudo, sempre ter iniciativa para fazer as coisas acontecerem. Então, não adianta de nada planejar, solicitar se nada for feito, né? É importante fazer com que tudo que seja planejado aconteça. A chave do sucesso é a comunicação, como esse profissional ele acaba lidando com diferentes partes, assim como a gente viu no slide lá das partes interessadas do GSTN, ter uma comunicação clara, uma comunicação amigável é extremamente fundamental. E, por fim, né, a constância, repetir todos esses passos anteriores e buscar melhorias, né, aplicando aqui o conceito do PDCA, que é o Plan, do Check and Act. Por fim, né, todos esses pontos que eu falei, eles são basicamente 4 pilares, né, 3 pilares para alcançar o sucesso. O primeiro ali é a habilidade técnica, que a gente viu ali nas primeiras linhas, a parte de entendimento operacional, que foi o segundo conjunto ali, e os soft skills, né, as habilidades de relacionamento. E, por fim, né, a chegada aqui no sucesso, que nada mais é que o conceito aqui do John Wooden, que foi um treinador de uma equipe de basquete muito famosa. No livro dele, ele traz esse conceito, que é a paz de espírito proveniente da constância de que você fez o maior esforço possível para se tornar o melhor dentro do seu potencial. Então, se você consegue aplicar todos aqueles conceitos que a gente viu na sua essência e dando o seu maior esforço, né, à noite você consegue dormir com uma paz de espírito, apesar desse tanto de informação que você acaba tendo que lidar no dia a dia. O segundo tempo aqui da nossa apresentação, que é com respeito às perspectivas, tentei trazer alguma base de dados que a gente vê na literatura para poder entender como que está tanto o mercado da geotecnia, né, associado com a engenharia de registro. Então, para tentar dar mais clareza sobre esse tema, né, algumas perguntas elas podem ser levantadas para poder tentar responder essas perspectivas. Tem algumas mensagens aqui no chat, eu queria ouvir se vocês estão me ouvindo bem. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos te ouvindo. Beleza. Bom, o primeiro ponto, qual a nossa demanda atual de trabalho? Nós temos profissionais suficientes, com habilidades relevantes? Né? Qual é a percepção do engenheiro de registro pelo mercado? Como que a gente pode viabilizar as habilidades necessárias para a gente poder formar esse profissional? Então, acho que tentando responder essas perguntas, a gente consegue concluir bem sobre as perspectivas associadas a esse tema de engenharia de registro. Então, para falar um pouquinho de demanda atual de trabalho, tem um artigo aqui do Christopher Hatton, que foi publicado em 2020 também no Thales Manuation. Ele faz um cálculo de demanda de trabalho, né, para a rotina de avaliação de segurança operacional, né, de barragens, né, pelo EOR. Então, ele parte de um cadastro mundial de barragens, né, de 15 mil estruturas, que estão divididas aqui em diferentes países, né, Austrália, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, a turminha aqui da América do Sul, da África do Sul. Ele chega nesse número aqui de 15 mil. E aí ele faz o estudo dele, dividindo a avaliação em 3 tipos de estruturas, né? O tipo A, B e C, que vão se diferenciar ali pela altura, né, ou pelo dano potencial associado. Então, a partir, né, desse conceito, definindo algumas relações de custo e de taxa mensal de trabalho por tipo de estrutura e por profissional, né, dado lá a base de conhecimento que ele tinha, junto com os professores que ele chamou para desenvolver esse artigo, ele chega em alguns números bem interessantes. Então, ele define aqui, né, 2 linhas de avaliação. A primeira linha pela altura da barragem, né, e a segunda linha pelo DPA, né, o potencial de risco associado.
Então, ele faz uma avaliação aqui de contribuição percentual para cada tipo. Para isso aqui, ele utiliza os dados das barragens do Brasil e dos Estados Unidos, pelo fato de serem dados mais confiáveis. Eles chegam aqui num custo atual, anual. Mas acho que o mais importante é entender que o tempo equivalente, né, que o profissional vai estar totalmente dedicado, ele vai estar full dedicado, para poder cobrir a necessidade de garantir ali a avaliação da segurança operacional anualmente. Então, é bem interessante esse conjunto de números, porque ele é muito alto, e o que ele chega aqui é que seria necessário, né, de 3.800 a 4.030 profissionais juniores para suprir as demandas, né, de EOR anualmente, né, da mesma forma que um valor de 2.600 até 2.900 EORs para suprir essa demanda anual, segundo o cadastro dele aqui de 15 mil barragens. Então, o que dá para a gente falar é que seria necessário, né, somando tanto o EOR quanto o grupo de engenheiro júnior, aqui de 6.500, né, para essa linha aqui de avaliação pela CRIS, até 11.500 aproximadamente, para avaliação de DPA. Então, só aqui já dá para a gente ver que a quantidade de profissionais para atender essa demanda de avaliação de segurança operacional dessas 15 mil barragens já é muito alta. Então, aqui a gente nem está falando da parte de CAPEX, de OPEX, mas sim só da gestão da segurança dela. E aí, para tentar entender um pouco melhor sobre esses números, enquanto aqui ele faz esse cálculo, né, considerando 15 mil estruturas, tem um artigo que foi publicado recentemente, no encontro anual do E-Code, né, no ano passado, que ele faz um registro de tailings storage facilities, né, são instalações de armazenagem de rejeito, né, globalmente. Então, isso nada mais foi que uma parceria do E-Code, com a Church of England e a UNEP. Então, eles chegam aqui num cadastro, aí esse estudo é de 2024, enquanto o anterior era de 2020. Então, a gente pulou lá de 15 mil para 24.699 estruturas, né, em 73 países. Aí tem só um pequeno ponto de observação, que só 14.800 foram divulgados publicamente, por questão aqui de confidencialidade, né, da China, mas fato é que, se a gente viu esse cenário anterior para 15 mil, né, estruturas, agora com 24.700, ele acaba ficando mais intenso ainda. Então, a conclusão que a gente tem é que a demanda, né, que foi mapeada lá pelo Hetham em 2020, ela acaba sendo ainda maior, né, agora com esse estudo de 2024, se a gente pudesse atualizar o estudo dele ali para essas quase 25 mil estruturas. Então, aqui é só uma imagenzinha delas distribuídas mundialmente, né, muito aqui na China, bem distribuídas aqui na Austrália, no Brasil também tem uma distribuição muito boa, nos Estados Unidos, e aqui na face mais sul da América do Sul. E aí, dentro desse estudo, eles trazem alguns conceitos interessantes, né? Boa parte dessas estruturas são estruturas de mineração de ferro, né, seguido aqui por ouro, cobre, né, outras aqui representa 12% e chumbo aqui com 9%. Então, aqui dá para ver que o minério de ferro, ele ainda, né, predomina em termos globais. E aqui é só uma curiosidade, né, que mostra a avaliação de alturas pelo número de estruturas. Então, dá para ver que, né, globalmente, a gente tem uma tendência maior aqui de estruturas de 25 até 40 metros de altura, mas o que chama atenção aqui também é que existem estruturas, né, que quase 200 estruturas com mais de 100 metros de altura. Isso aqui demanda um esforço gigantesco em termos de desafio técnico, dada a magnitude, né, dessas estruturas. E aí, quando a gente vai discutir sobre disponibilidade de profissionais, então já vimos que a demanda é alta, mas será que a gente tem a quantidade de profissionais desejada? Né? Teve um estudo recente, em 2024 também, publicado pelo Souza, e um conjunto ali de pessoas, o Mauro da Pimenta também, a Raika, outros profissionais, que eles avaliaram as percepções e experiências de profissionais do setor da engenharia de rejeito brasileira quanto ao papel do EOR. Então, eu trouxe esse artigo que, apesar de ele estar falando de percepções de EOR, que dentro dele eles fazem uma avaliação do mercado de trabalho através das pessoas que responderam ao questionário que viabilizou esse estudo. Então, eles fizeram uma pesquisa com 165 participantes, e a grande massa aqui foi homens, né, e 35% mulheres. Então, se a gente fosse considerar isso aqui como a representatividade da área, né, da geotecnia, da engenharia de rejeitos, o que pode não ser verdade, mas o que a gente vê aqui é uma disparidade, né? Tem mais homens atuando na área do que mulheres. E aí, só um ponto de observação é que boa parte das pessoas que responderam esse questionário são pessoas da consultoria. Então, era cerca de 80% de pessoas da consultoria
e uma outra porcentagem da mineração. Então, nós estamos falando aqui mais do aspecto ali de profissionais da consultoria. 70% dos participantes apresentam menos que 40 anos, então é um público bem jovem. E aí, quando a gente avalia o histograma de distribuição da idade, que dá para ver, ó, que esses 70% estão bem abaixo aqui, né, dos 40 anos, que entre 45 e 55, próximo da faixa dos 50, a gente tem um gap grande. E, por fim, né, a quantidade de pessoas tende a aumentar aqui com anos mais elevados. E aí, essa questão do gap de gênero, ela fica bem clara quando a gente avalia, né, a idade aqui junto com o gênero. Então, o que está achurado, né, são mulheres, né, o que não está achurado é homem. Então, o que dá para a gente ver é que abaixo de 40 anos já tem uma questão igualitária muito maior do que acima de 40 anos. Então, olhando para esse histograma, dá para falar que hoje, né, os profissionais que estão entrando no mercado, os mais novos abaixo de 40 anos, eles estão mostrando ali uma disparidade igualitária, né, quase que 50-50 ali, 50% homem e mulher, enquanto que os mais velhos, eles tinham uma predominância bem menor de mulheres. Então, se a gente for muito otimista, daria para dizer que daqui, talvez, uns 10, 15 anos, essas achurinhas aqui das colunas, elas vão se deslocar aqui para jusante, e o que se espera é que elas ainda continuem bem divididas aqui nessas regiões iniciais. E aí, além disso, esse público que respondeu, né, o questionário, 50% deles tinha mestrado, né, 32% aqui pós-graduação, com 10% doutorado, e só 8% com graduação. Então, isso aqui é uma informação extremamente importante para vocês e para quem está na graduação, né? Saber que para poder atuar dentro dessa área da mineração, é muito importante ter, né, no mínimo, aí, mestrado ou pós-graduação para conseguir avançar aí nos steps. E aqui é só uma curiosidade, são os estudantes, né, de graduação, onde as pessoas formaram, que responderam aqui o questionário. Então, das 165, 53% está na área de Belo Horizonte, 13% aqui no sul, os outros 13%, né, tá no sudeste como um todo, 12% em regiões que estão fora aqui da metrópole de Belo Horizonte, nordeste que representa 4%. Então, o que dá para ver aqui é que, pelo menos dentro desse público aqui de respostas, né, da área da consultoria, dá para ver que tem uma abrangência grande aqui de pessoas que formaram na área de Belo Horizonte. E aí, além disso, quando a gente avalia a classificação dos profissionais, né, o júnior, profissional médio, sênior e o consultor, por tempo de experiência, a gente consegue tirar aqui algumas conclusões bem interessantes. 75%, né, dos participantes têm menos de 10 anos de experiência. Isso é um dado bem interessante para mostrar o quão jovem é o público que está atuando, né, em grande massa na área da mineração. E aí, quando a gente verifica esses dados, o que dá para ver aqui é que dentro da classe de júnior, né, teve um índice de resposta, como era um campo de resposta aberta, de que o profissional se considerava júnior desde 1 ano de experiência até 11 anos. Então, dá para ver que a faixa é extremamente aberta, né? Se a gente for considerar aqui que um profissional com 10 anos ele pode ser classificado como um sênior, né? Ficou muito aberto tanto a faixa de júnior quanto a faixa de médio, né? Profissionais aqui com 4 anos de experiência se classificavam como médio e com 17 também. E aí, quando a gente avalia sênior, isso aqui fica mais intenso ainda, ó. Profissionais aqui com 3 anos de experiência, que talvez estaria aqui dentro da classe júnior, já se considerando sênior. E profissionais aqui com 32, que talvez já estaria aqui dentro do consultor, né, ainda classificado como sênior. E, por fim, a faixa aqui do consultor especialista também é grande. Então, o que dá para dizer em linhas gerais é que muitos profissionais não têm tanta experiência e já se consideram, né, experientes, o que é um cuidado que tem que ser tomado, e que falta, né, uma certa quantidade de profissionais qualificados para poder atender as demandas do mercado. Quando a gente avalia em termos médios, os valores até são coerentes. Ó. O valor de júnior, 4 anos de experiência, 7 anos para médio, 13 para sênior e quase 30 aqui para consultor. Mas essa faixa, essa amplitude aqui, ela ficou muito aberta para todos os 4 campos. E aí, um dos pontos que os autores colocam é que a dificuldade pela procura por profissionais qualificados, ela supera a oferta disponível. Então, olhando aqui essas distribuições, dá para ver isso. E outro ponto é que a quantidade de júniores aqui em termos de experiência, ela se mistura com a de médios. Ó. A distribuição é muito parecida. Então, olhando para esses números, não dá para dizer com precisão, né, quem que é júnior e quem que é médio. E aí, um outro ponto
que aí fechando isso tudo que a gente está falando, é um número alto de júnior e médio, um baixo número de sênior consultor. Né, o consultor é até um pouquinho pior, porque não dá para ver aqui uma distribuição coerente, uma tendência coerente, né, ele está extremamente disperso aqui entre 11 e 50 anos. E aí um outro ponto que corrobora ainda mais para essa falta de disponibilidade é que 37% dos participantes eles indicaram que as horas disponibilizadas para o desenvolvimento do trabalho são insuficientes, ou seja, certamente boa parte dessas pessoas estão fazendo hora extras, trabalhando além da conta. Isso é mais um sinal de que ainda falta profissional para atuar na área. E aí, essa foi a primeira parte do artigo. A outra parte é a percepção dessas pessoas quanto ao OER aqui dentro, né, do Brasil. Então, apenas 14% desses participantes, eles eram OER ou OER adjunto, né, que é aquele profissional que está sendo formado para se tornar um OER. Porém, 64% trabalhava dentro da equipe de OER. Então, dá para ver que, né, os profissionais que são OER, eles representam uma pequena parcela do público, mas a grande massa, elas ou trabalham dentro da equipe de OER ou já tiveram alguma experiência. Então, quando eles perguntam qual que era se o profissional ele aspirava a assumir ou não, né, um cargo de OER, a resposta ela foi bem clara. 41% falava que não, né, sendo que 31% indicava que não aspirava de nenhum modo, né, ser OER, e os outros 10% falavam que os riscos são muito altos, são maiores que o benefício. Então, isso aqui já mostra que esse público, né, de 165 pessoas, dentro desse público, 41%, né, não tem o objetivo de ser OER. E aí, outro ponto interessante é que mais de 55% responderam que as repercussões criminal ou civil das rupturas recentes influenciam negativamente na decisão de ser OER. Então, o que dá para falar aqui é que tem-se uma aversão muito grande a esse papel pelos profissionais que participaram dessa pesquisa. E aí a maior preocupação em ser OER está associada aqui a questões éticas, né, 47%, e a 36% criminal. Isso aqui chamou um pouco a atenção dos autores, porque era de se esperar que a fatia do criminal fosse maior. Então, talvez isso aqui pode demonstrar uma certa falta de conhecimento em termos de legislação e riscos criminais associados a esse papel. Mas o fato é que a ética e o lado criminal acaba pesando aí na discussão. Então, como é que a gente pode reduzir essa aversão dos profissionais, né, em se tornar OER, já que a gente viu lá atrás que a demanda ela é altíssima, não só de ser OER, mas de compor a equipe de OER, e, ao mesmo tempo, viabilizar as habilidades necessárias para a gente formar esse pessoal e eles estarem aptos a assumirem esse cargo ou participarem da equipe de OER. A resposta para isso é a educação, né? Então, hoje, quando a gente avalia, né, a disponibilidade de programas de educação, a gente vê alguns aqui internacionais, que é o Training Center, o Thailand, né, todos dois norte-americanos, e a Sociedade Internacional de Mecânica de Solos. Então, essas duas entidades, elas sempre estão dando cursos, né, muito voltados para a indústria de rejeito. Os cursos são em inglês, então é até uma oportunidade aí de ter mais contato com o idioma, enquanto que a Sociedade Mecânica de Solos Internacional, ela tem lá uma plataforma de cursos gratuitos, então tem-se uma grande disponibilidade de conhecimento. Em termos nacionais, o CBDB, que é o órgão, né, o braço do E-Code aqui dentro do Brasil, e ele constantemente, ele também dá cursos, a academia da BMS também disponibiliza cursos, né, gratuitos, a Unibran, que é o braço ali do IBRAM de educação, algumas empresas privadas aqui, a Geofest e a T-Bretas, né, o Saulo e o Thiago Bretas aqui constantemente estão publicando no LinkedIn oportunidades, e algumas parcerias, né, de empresa e universidade. Então, citei algumas aqui, que são aquelas que a gente acaba vendo com maior intensidade ali no dia a dia de publicações no LinkedIn, que é a Vale junto com a UFOP, e mais recentemente a Vale com a URGS, né, que é o Federal do Rio Grande do Sul, e por fim a Hidro com a Federal do Pará. Então, dentro da Pimenta, para tentar ajudar um pouquinho nesse conceito, a gente desenvolveu um programa que a gente chama de Programa de Jovens Profissionais, que nada mais é que uma linha do tempo de cursos, né, desde o básico até o avançado, discutindo ali conceitos básicos de mecânica de solos, até chegar ali próximo da mecânica de solos estado crítico, que é a forma que a gente enxergou de preparar melhor os nossos estagiários, até engenheiros, né, júniores, para lidar ali
no dia a dia das demandas de trabalho com a técnica bem apurada. Então, associado a isso, né, uma breve divulgação aqui do nosso programa de estágio, ele está aberto para o primeiro semestre de 2025, ele vai considerar tanto profissionais de geotecnia quanto hidrotecnia. É uma ótima oportunidade para trabalhar do lado de profissionais qualificados, de maior senioridade, e começar a carreira com o pé direito. Então, até o dia 31, né, dá para se inscrever utilizando aqui esse QR Code. Eu posso mandar depois a apresentação para vocês, mas na página da Pimenta tem lá o link, é só procurar no LinkedIn ou no site. E aqui é só um videozinho para vocês entenderem melhor o que é essa ideia de programas de jovens profissionais e de estágios da Pimenta. André, uma sugestão, tira o fone de ouvido, por favor, desconectar ele, que aí o som consegue aparecer para sair no vídeo, tudo bem? Fiz o teste aqui, vamos lá. Se você sonha em se destacar no mundo profissional, o programa Jovens Talentos PDA é o start para o seu sucesso. Aqui, a teoria ganha vida. Desde o primeiro dia como estagiário, você se envolverá em projetos incríveis, podendo fazer grandes contribuições, desenvolvendo habilidades essenciais. Toda aquela ideia de que o estagiário desempenha apenas serviços mecânicos, né, eu não senti na Pimenta. Aqui o estagiário ele é protagonista, né? Eu tive uma experiência de aprendizado muito intensa durante o meu período de estágio. Participei de demandas de nível de controle, elaboração de análise de extensão da informação, elaboração de parecer de estabilidade, elaboração de projetos de fechamento. E desempenhava funções diversas, entre elas consolidação de dados, elaboração de análise de estabilidade, apresentações para o comitê técnico. Nossos estagiários têm acesso a um curso exclusivo de formação interna de alta qualidade. Aprendem com os especialistas e têm acesso a aulas práticas das atividades diárias. Nosso objetivo é trazer estudantes determinados, comprometidos com seu desenvolvimento pessoal e profissional e interessados em se desenvolver na área de geotecnia. A carga horária de trabalho é de 20 a 30 horas semanais, com acompanhamento mensal, junto com a coordenação de disciplina, e trabalhando diariamente sempre ao lado de um engenheiro mais experiente, engenheiro pleno ou engenheiro sênior. Aqui na Pimenta de Ávila, você tem a oportunidade de se desenvolver em um ambiente flexível e saudável, ganhar visão de negócio, ampliar sua rede de contatos e crescer profissionalmente. O programa Jovens Talentos PDA é o trampolim para uma carreira brilhante. Aqui na Pimenta não tem aquele abismo entre estagiário e engenheiro contratado. Tem uma continuidade de trabalho, claro que com mais responsabilidades. Eu tive suporte até em decisões da minha vida acadêmica e a flexibilidade foi fundamental. Eu foquei, me esforcei e antes mesmo de me formar eu já consegui minha contratação. Não perca a chance de fazer parte da nossa próxima geração de jovens talentos. Pimenta de Ávila, desenvolver e valorizar pessoas é nosso valor. Bom, essa era a ideia, Carlos. Eu fico aberto aqui para possíveis perguntas e discussões, estou à disposição. Eu queria agradecer a vocês aí pelo momento de aprendizado e discussão. Agradecemos, André. Foi excelente, viu? Muito obrigado por compartilhar com a gente os conhecimentos. Excelente a forma como você conduziu a apresentação do material para a gente. Tenho certeza que elucidou muitas dúvidas e pode ter trazido para várias pessoas a possibilidade de enxergar de que forma traçar a sua trajetória, qual ponto foi estudar mais, onde investir mais tempo. Foi excelente, viu? Muito obrigado. Muito importante destacar a questão das tecnologias também, para inovar no mercado de geotecnia também. Isso foi excelente. Obrigado mesmo, viu? Incrível a palestra. Ó, agora eu quero um convite. Vou ler aqui algumas perguntas. Gostaria que você respondesse elas, por favor. Tudo bem? Vamos lá. O Alexandre Santos tem uma dúvida. Primeira coisa, ele diz: parabéns pela excelente apresentação. Você acredita que a exigência do EDR apenas para estruturas com DPA alto seja suficiente? Essa é uma pergunta interessante, porque apesar de lá na legislação estar indicado que tem que ser obrigatório para DPA alto, nada impede que as estruturas de DPA médio e baixo, elas podem ter a UR, né? Então, nós mesmos, no contrato que a gente tem algumas estruturas
e uma delas tem DPA médio. Então, apesar, né, de não ter DPA alto, ela está dentro ali do contrato de engenharia de registro, a gente acaba olhando para ela também como se fosse uma estrutura de DPA alto, para poder dar a devida segurança. Então, a norma deixa obrigatório, né, o alto, mas o empreendedor ele tem a liberdade para poder, né, incluir as DPA médio e baixo, e o que se vê, assim, é a boa prática de colocar ali aquele conjunto de estruturas que ele tem para ser visto pelo EOR, não só para DPA alto, mas sim para qualquer tipo de DPA. Então, olhando assim, a minha opinião é que eu acho que todas deveriam ter o EOR, ele até conseguir ver a mina ali como um todo, né? Às vezes numa mina você tem ali 4, 5 estruturas, não faz sentido você cuidar só de 2, né? De 3, que tem DPA alto, mas sim de todas, para você entender a gestão da mina como um todo. Mas a legislação só coloca o alto por uma questão de risco maior, né? Aquelas que têm um risco maior tem que ter o EOR, mas nada impede o empreendedor dele aplicar o EOR para todo mundo. Ótimo. Agora mais uma pergunta rapidinho do Alexandre Santos também. Com relação às pilhas de rejeito, as diretrizes atuais da engenharia de registro devem ser aperfeiçoadas? A resposta é que sim. Hoje o que a gente tem, em termos de legislação, é a NBR 3028, que vai falar ali sobre diretrizes para projeto de barragem, e a 3029, que é de pilha de estéreo. Então, já está em discussão por parte da ANM, as agências reguladoras, para poder viabilizar aí uma norma específica para a pilha de rejeito. Então, esse é um caminho sem volta, inclusive no Cobranseg ano passado, esse foi um tema de grande discussão. Acho que, na verdade, foi um tema de maior discussão. O que a gente tem visto dos rompimentos para cá, uma movimentação muito grande ali de atividades e projetos de descaracterização e, junto com isso, né, o empilhamento de rejeito. Então, já que você tem que descaracterizar aquelas barragens que estão a montante, né, a resolução 95 lá pede isso, ou que tem população nas ACs, né, uma das opções é ter que descaracterizar, você tem que dispor rejeito em outra frente. E aí, uma das frentes que o mercado encontrou, que é um pouco mais seguro do que a barragem, porque utiliza menos água, é o empilhamento de rejeito. Então, sim, tem que ser aperfeiçoado e está para sair aí essa norma de pilha de rejeito para deixar igualitário, né, todas as diretrizes para todos os empreendedores. Certo. Alguns elogios para você aqui rapidinho, mas antes eu gostaria de abrir a palavra para o Alexandre, ele tem uma dúvida também. Vamos lá. Boa noite, André, tudo bem? Beleza, e aí? Joia. Minha dúvida é o seguinte, cara. Hoje, com essa quantidade de instrumentação que a gente tem, monitoramento saindo de hora em hora, gera uma quantidade absurda de dados, né? E muitas vezes dados desestruturados. Como a gente organizar esses dados para tomar decisão com esses dados? Essa discussão em termos de gestão do dado, ela já existe já tem algum tempo. Depois que aconteceram os rompimentos, que a gente viu foi uma movimentação muito grande de instalação de instrumentos de diversas naturezas e, ao mesmo tempo, o aparecimento aí de diversos softwares para poder fazer a gestão desse dado. Então, aqui na Pimenta, o que a gente faz para tentar contornar esse ponto negativo que está associado à sua pergunta é utilizar o Sysdan. O Sysdan, ele acho que o primeiro vídeo que acabou não saindo no áudio, né, por causa do fone, mas ele nada mais é que um programa que a Pimenta criou para poder fazer toda a gestão de dados associada à estrutura. Então, ele tem ali um módulo de gestão de dados, de armazenamento de informação, a parte de monitoramento, que é essa parte da sua pergunta, que você vai armazenar todos os dados, e aí, além de armazenar, você consegue ver eles em gráficos, no dashboard como um todo, ele tem ali um módulo de análise de estabilidade, um módulo de inspeção. Então, é um conjunto ali de diferentes módulos que vai te permitir dar mais performance no seu dia a dia de trabalho, porque se trabalhar ali com planilhas do Excel, elas têm um espaço limitado, né? Uma quantidade de linhas ali limitada. Então, principalmente nessa rotina da OR, que você tem que ir registrando os dados, empilhando as informações, principalmente de instrumentação, você não consegue trabalhar com Excel, né? Então, você trabalha com Power BI, que é uma ferramenta que
tem infinitas capacidades de armazenar dados, ou você utiliza principalmente, né, o software ali que a empresa tem. Então, no nosso caso aqui, a gente utiliza o Sysdan, e ele é um software que já está muito difundido aí na área de hidrelétricas, na parte da mineração já temos alguns clientes, e a gente dá mais performance, mais proatividade ao nosso trabalho com a utilização do Sysdan. Ótimo. Muito esclarecedor. Obrigado por poder responder para a gente essas perguntas aí. Tenho certeza que muita gente se elucidou também. Nesse momento também vou compartilhar um pouco dos elogios aqui, ó. Bruna Bauer. Palestra incrível. Muitos conhecimentos valiosos absorvidos. Muito obrigado. Yasmin Moreira. Palestra sensacional. André, obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Matheus Francisco Araújo Versiani. Parabéns, André. Palestra de bastante conhecimento dividido conosco. Eduardo Bueno, parabéns pela palestra. André, quero te agradecer mais uma vez pela palestra incrível. Obrigado. Obrigado por apresentar também a gente um pouco mais sobre a Pimenta de Ávila, saber sobre o trabalho, seu desempenho, saber a forma como uma empresa vem se portando e mostrar para a gente essa oportunidade. Hoje está sendo um momento de muitas oportunidades para o pessoal aí. Todo mundo deve estar achando isso maravilhoso. Vários livros ótimos, oportunidades de estágio, conhecimento compartilhado. Que semana produtiva. Valeu, Carlos. Obrigado. Te agradeço aí pela oportunidade. Queria parabenizar aí também vocês pela condução aí da Lagem. Quando eu estava formando, a entidade estava sendo formada. Então, é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui. E, na época, eu lembro que um dos moradores lá de casa, ele era um dos fundadores, ele era da Engenharia de Minas. Então, tá aqui agora do outro lado, poder tentando contribuir um pouquinho para vocês, né? É um prazer e estou à disposição. A Pimenta de Ávila também está à disposição aí para futuras oportunidades e a gente conta com vocês aí no processo de estágio. Quem sabe daqui a algumas semanas aí a gente possa compartilhar a experiência. A gente que agradece demais, viu? Muito obrigado. Obrigado. Massa demais saber aí desse momento que você falou do rapaz que morou com você também aí, que viu a construção da Lagem. Hoje você está aqui contribuindo com a gente. Maravilhoso esse tipo de história para a gente poder conhecer um pouco mais aí de que todo mundo construiu a história da Lagem. Muito obrigado por sua disponibilidade, por compartilhar com a gente. Pode ter certeza que vai ter muita gente que assistiu a Semana de Geotecnia participando do processo seletivo aí da Pimenta de Ávila, viu? Muito obrigado. Tudo bom. Obrigado, Carlos. Valeu, Alexandre. Valeu, pessoal. Valeu, André. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. As portas estão sempre abertas aí para quando você quiser voltar. Pimenta, estamos sempre à disposição aí. Show de bola. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Pessoal, só dando um recadinho aqui agora, antes de você continuar, Carlos. Primeiramente, a gente vai fazer o sorteio do livro que o Narese doou. E depois aí a gente vai passar pro quiz, onde que terá o sorteio também do livro doado pela BGE. Lembrando que no quiz o vencedor vai ser somente aquela pessoa que fez a inscrição no Simpla também. E não vale pseudônimos, apelidos, tem que ter o mesmo nome lá na plataforma do quiz, tem que ser o mesmo nome que vocês colocaram no Simpla quando adquiriram o ingresso. Passa a palavra aí para você, Carlos. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar início? Primeiro de tudo, eu vou começar novamente lendo as regrinhas, para quem não ficou muito claro com as informações, o passo a passo para ele participar do sorteio do livro de Geotecnia depois do quiz. Tudo bem? Esse primeiro momento, como o Alexandre falou, nós vamos fazer o sorteio do livro do Narese. Tudo bem? Vamos lá. Regrinhas importantes. Essa é a novidade dessa edição agora, então vamos explicar direitinho como é que funciona. O ganhador terá como prêmio o livro Geotecnia de Barragens e Arenitos, tá? Para o quiz, que é pela nossa fornecedora, apoiado pela BGE.
Perguntas podem ser baseadas nas palestras do dia ou em temas gerais de geotecnia, tudo bem? Então, fiquem até o final e prestem bastante atenção nas palestras. Como vocês fizeram aí agora, acompanharam o conteúdo, então vai ser moleza para todo mundo, certeza. Vamos lá. Para poder participar do quiz, precisa ter feito a inscrição no site lá na Simpla, tá bom? Se não tiver feito ainda, corre, tá, gente? Ó, 11h59. O nome utilizado para entrar no jogo tem que ser o mesmo utilizado no Simpla. Se for outro, não vai valer, tudo bem? Sem apelidos nem pseudônimos, gente. Caso ocorra, está desclassificado. Outro ponto também, ó. Pontuação é atribuída automaticamente pela plataforma. Então, quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Claro, se você responder corretamente, né? Do contrário, sem pontuação. Ó, agora que vocês já estão sabendo os passo a passo, a gente vai dar continuidade aqui. Tudo bem? Como é que é a questão do quiz? A primeira rodada. Vamos ter tipo de perguntas, tá? Múltipla para escolha ou verdadeiro e falso. Tempo limite de respostas. Varia conforme a pergunta. Então, eu vou ler cada pergunta em voz alta para vocês assim que aparecer na tela, para todo mundo ficar atento, tudo bem? Então, sempre que aparecer a classificação parcial, eu vou estar comentando aqui, falando com vocês aqui como está o andamento também. Tá ótimo? Então, vamos lá. Questão 1. Guardando os jogadores. É só esperar uns 3 minutinhos aí, Carlos, para o pessoal entrar. Aí consegue entrar tanto pelo QR Code aqui, ou acessar esse site aqui e digitar esse código que vocês também conseguem acessar. Ô, gente, o livro é bom, viu? Eu tô querendo participar desse quiz também. Bora lá, pessoal. Tô gostando de ver essa linha enchendo, hein? Lembre-se, viu? Nome do Simpla, mesmo nome. Apelidos não valem. Isso aí, pessoal. Bora lá. Isso aí, pessoal. Escaneiem o QR Code, entrem aí e bora jogar. Aí, ó, 20 participantes prontos já. Bora, pessoal. Ó, 22 participantes. Quero ver mais gente, hein? Um minutinho para a gente iniciar, hein, pessoal? Vamos lá, gente, que tá valendo o livro de Geotecnia de Barrais e Erenitos, hein? Material bom. Pessoal, para quem está em dúvida aqui, ó, para quem está pedindo o link, só digitar na barra de pesquisa menti.com, tá bom? menti.com.
e digitar o código, beleza? Para quem está pelo celular e não está conseguindo ver o código aqui na tela, eu vou falar aí. 5, 1, 1, 9, 2, 2, 6, 2. Repetindo. 5, 1, 1, 9, 2, 2, 6, 2. Bora, pessoal. Isso aí, bora lá. Bora, pessoal. Quero ver se vocês estão mostrando o conhecimento de vocês, hein? Vamos ver quem tá afiado e prestou atenção direitinho nas palestras. Ó, galera, para quem tá no celular, vai ser do YouTube, não tem problema, tá bom? Quando acabar a quiz, é só voltar pro YouTube. Esquenta não, que as perguntas também aparecem na tela para vocês, tudo bem? Carlos, vamos estar iniciando então. Eu vou ir passando aqui e você vai comentando aí, pessoal, ok? Ótimo, então vamos dar início, pessoal. Bora ver, testar o conhecimento de vocês. Debris flow, fluxo de detritos, é considerado um tipo de movimento de massa? Verdadeiro ou falso? – 21 acertos, hein? A galera tá prestando atenção, hein? Tô gostando de ver. Vamos ver como vai ser o resto das perguntas aí, galera. Bora lá, bora lá. Aí, ó. Já estamos tendo a movimentação do placar, hein? Ó, Joaquim, primeiro lugar, depois Gisele. Logo em seguida vem Thalita, Matheus, Júlia, Guilherme, Lucas, Luiz, Thiago, Daiane. Bora, pessoal, isso aí. Vamos ver todo mundo movimentando esse pódio aí. Segunda questão. Guardar rapidinho aqui, pessoal. Só lançar pra gente aqui, ó. Bora. Em mecânica dos solos, a propriedade que representa parcela da resistência do solo, independente da existência da tensão normal atuante, é atrito, coesão, porosidade e permeabilidade. Coesão, pessoal. Coesão. Temos 3 acertos aqui dessa vez, hein? Mecânica dos solos aí, você precisa estudar, hein, gente? Vamos lá. Aí, ó, Gisele no primeiro lugar. Luiz, Rodrigo, Guilherme, Olivia, Lucas, Célio, Flávio, Laurane, Daniele. Isso aí, galera. Já tivemos movimentação no placar. Próxima questão.
Só um momento, pessoal. Em um serviço de sondagem, retirou-se uma amostra indeformada de um solo. A propriedade do solo que não pode ser identificada por meio dessa amostra é estado de tensão, textura, granulometria ou teor de umidade. Estado de tensão, galera. Isso aí. 16 acertos. Bora. Isso aí. Aí, ó. Olivia, Rodrigo, Luiz, Gisele, Lucas, Célio, Flávio, Guilherme, Thiago, Vitória. Pessoal, tô movimentando legal esse negócio, hein? Tô gostando de ver. Ó, pela teoria do densamento, ao se aplicar uma sobrecarga em uma camada de solo argiloso saturado, todo acréscimo de pressão decorrente dessa ação é inicialmente suportada pela água presente nos vazios. Correto ou errado? Correto. 18 acertos, hein? Olivia, ela segue vencendo aí, ó. Logo em seguida vem Gisele, Célio, Flávio, Rodrigo, Luiz, Lucas, Lavínia, Thiago, Ademir. Ó, responder rápido, viu, gente? Se a tensão efetiva em um ponto do maciço terroso for elevado com igual aumento da pressão neutra, a tensão total nesse mesmo ponto não se altera. Correto ou errado? Errado. Aí, ó, 11 pessoas marcaram o errado aí, ó. O errado que é certo. Classificação final aí, ó. Olha quem ganhou o livro Geotecnia de Barragens em Arenitos. Olivia Gomes. Parabéns, Olivia. E obrigado a todos que participaram do quiz, pessoal. Mandaram bem demais, viu? Ótimo vocês estarem com a gente compartilhando conhecimento e testando esses conhecimentos também. Parabéns mais uma vez, Olivia. Bacana demais, gente. É isso aí, viu? Tô gostando de ver vocês participando direitinho aí, participando com as dúvidas. Ótimo. Ó, amanhã tem mais quiz, hein? Agora a gente vai fazer o sorteio, Carlos, daquele livro que o Nares deu. Aí todo mundo que estava assistindo está participando. Enquanto o Alexandre está fazendo aqui, só um aviso, tá? Olivia, você que ganhou o livro, não se preocupe que a gente vai estar entrando em contato para poder resolver direitinho para você ter ele logo em mãos. Tudo bem? Parabéns. Aí, pessoal. 3, 2, 1 e...
E aí foi marmelada, hein? Aí foi marmelada demais, velho. Então, tirando o Nares, o outro vencedor foi o Ernesto Campos. Ernesto, aí o pessoal da Liga vai entrar em contato com você e comunicar como é que a gente vai fazer a entrega do livro para você, beleza? Parabéns, Ernesto. Pessoal, foi muito bom, viu? Obrigado por estarem aqui com a gente. Agora quero fazer um convite especial para vocês aí. Acompanhem a gente aqui na Lagem, tá bom? Pelo LinkedIn, pelo Instagram, por nossas redes sociais. Por lá vocês ficam sabendo sobre nossas informações, nossas ações. E aí compartilhem um pouco de conhecimento. E para quem quer conhecer, ouvir um pouquinho mais sobre a geotecnia no seu dia a dia, escuta a gente lá no podcast Hora da Geotecnia, pela Rádio FOP. Vocês podem escutar podcast rapidinho, 3 minutinhos, vocês vão saber de vários assuntos diferentes, viu? Prestigie um pouco do trabalho da Lagem aí e vão nos acompanhando, várias ações, tem o Geotech Boy e outras coisas que a gente faz, sempre para engajar as pessoas aí no ambiente da geotecnia. Quero agradecer também a todos os patrocinadores e a todos vocês que participaram conosco da Semana da Geotecnia no primeiro dia, tá? Lembrando que esse foi só o nosso primeiro dia de evento e olha quantas oportunidades que vocês tiveram hoje de estágio, de trabalho, recomendações, elucidações. Que dia incrível, né, gente? Fiquei muito feliz, muito satisfeito com a participação de todos vocês. Agradeço a presença de vocês, do Luiz Antônio Nares, nosso primeiro palestrante, do André de Oliveira Faria também, nosso segundo palestrante. Obrigado, Progel. Obrigado, Pimenta de Ávila, por abrilhantarem nossa noite hoje e trazendo para a gente tantos conhecimentos incríveis. Estou esperando pessoal, vocês amanhã, viu? Pessoal, muito obrigado aí pelo dia de hoje. Tivemos palestras incríveis, tanto com a do Nares quanto a do André. Agradecer aí tanto a Progel quanto a Pimenta, ter liberado os palestrantes aí. Agradecer a Intertech, a Progel, a Checkslope, a Pimenta, que são nossos patrocinador, a BGE, que é a nossa apoiadora, que está doando os livros para a gente estar fazendo esses sorteios. Agradecer o Carlos aí, que mediou hoje o nosso evento aí, e amanhã temos mais, hein? Amanhã teremos mais 2 palestras aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.